alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Vejam esta pré-aula, leiam a revista das lições bíblicas, leiam os textos de apoio que nós disponibilizamos ao longo da semana no portal Escola Dominical. Vejam os links que nós disponibilizamos nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn do portal Escola Dominical, com outras videoaulas e outros textos de apoio. Durante a semana, se tiverem dúvidas, postem as suas perguntas na sala dos professores do site do portal Escola Dominical. O cadastramento do site está suspenso, se o irmão não é cadastrado, o irmão aparecerá ali como convidado, mas terá pleno acesso aos professores. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão da aula ao vivo do estudo dos professores da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, o Ministério do Belém, na sede em São Paulo, onde interativamente o irmão poderá elucidar as suas últimas dúvidas. Mas depois de ter feito tudo isso, compareça à Escola Bíblica Dominical. Porque a Escola Bíblica Dominical é a igreja reunida que ensina enquanto evangeliza e evangeliza enquanto ensina, como nos ensina o pastor Antônio Gilberto. Nesse trimestre, nós estamos estudando o tema Integridade Moral e Espiritual, o legado do livro de Daniel para a igreja hoje. O comentarista é o pastor Elienay Cabral, que é membro do Conselho de Administração da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, que tem como título As 70 Semanas. Como os irmãos têm visto durante esse trimestre, cada lição corresponde a um capítulo do livro do profeta Daniel. E hoje, na lição de número 10, nós estaremos estudando o capítulo 9 de Daniel, que nos fala sobre a revelação das 70 semanas, que é, sem dúvida alguma, o texto profético mais importante do livro de Daniel. O missionário Eurico Bergsten, de saudosa memória, costumava dizer que a revelação das 70 semanas é a profecia-chave da escatologia bíblica. E, sem dúvida nenhuma, é através da revelação das 70 semanas que nós podemos entender a doutrina das últimas coisas. Nesta segunda parte do livro de Daniel, que começa no capítulo 7, nós vemos as visões que teve o profeta Daniel a respeito do tempo do fim, a respeito do futuro de Israel. Daniel foi escolhido por Deus para ser o profeta, o mensageiro de Deus para o povo de Judá, para o povo que estava cativo na Babilônia, a respeito do futuro, para que Israel tivesse renovada a sua esperança messiânica, não desanimasse por causa do cativeiro e continuasse a esperar o Messias. Aliás, a revelação das 70 semanas fala especificamente do Messias. Esta revelação Daniel teve no primeiro ano de Dario, o Medo, que aqui é chamado de Dario, filho de Assuero, da nação dos Medos, que tinha sido constituído sobre o reino dos caldeus. Então os irmãos vejam que a primeira visão que Daniel registra no seu livro, no capítulo 7, ele teve no primeiro ano do rei Belsazar. A segunda visão, que ele registra no capítulo 8, ele teve no terceiro ano do rei Belsazar. Agora, esta visão, ele já tem depois da queda de Babilônia. Quando ele era um dos presidentes do rei Dario, ele tem esta revelação a respeito das 70 semanas.
E o primeiro ponto que nós devemos ver aqui é que como veio esta revelação? Em que contexto veio esta revelação? Isto é muito importante para nós entendermos esta revelação das 70 semanas, que por ser um elemento chave na escatologia bíblica, é também a revelação que mais distorções e mais equívocos e mais falsas interpretações teve ao longo da história da igreja. Daniel era um dos presidentes de Dario, como nós vimos no capítulo 6 do livro de Daniel. E ele era um homem de meditação nas Escrituras. Conforme nós vimos logo no início do estudo do livro de Daniel, neste capítulo 9, no versículo 2, se revela todo o cuidado que Daniel tinha em estudar e em meditar nas Escrituras. Ele diz que no primeiro ano do reinado de Dario, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Com certeza, Daniel, ao longo de todos aqueles anos do cativeiro, e o reverendo Hernandes Dias Lopes entende que esta meditação de Daniel, esse entendimento, essa revelação que Daniel teve a respeito dos 70 anos do cativeiro, se deu no 68º ano, portanto 2 anos antes dos 70 anos se completarem. Daniel era um assíduo leitor das Escrituras. É através das Escrituras, irmãos, é através da nossa dedicação, da nossa meditação na palavra de Deus, que Deus abrirá o nosso entendimento e que nós entenderemos o que está escrito na palavra do Senhor. Daniel orava e meditava nas Escrituras. E é o que nós devemos fazer para ter um crescimento espiritual, para mantermos a comunhão com Deus. O salmista, no Salmo 1, ele é bem claro, ao dizer que é bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Antes de eu saber viver sobre a terra, de eu não ser enganado, de eu não andar no caminho dos pecadores, de eu não me assentar na roda dos escarnecedores, de eu não seguir o conselho dos ímpios, eu preciso ter prazer em meditar de dia e de noite na palavra do Senhor. Era o que fazia Daniel. E Daniel, naquele primeiro ano de Dario, apesar de todas as suas múltiplas tarefas, porque a Bíblia diz que ele, como um dos 3 presidentes do rei Dario, ele tinha que cuidar de, no mínimo, 40 governadores, 40 sátrapas. Olha quanto serviço tinha Daniel. Mesmo assim, ele reservava um tempo no seu dia para orar, pois ele orava 3 vezes ao dia, e reservava um tempo para meditar nos escritos sagrados. Por isso, irmãos, mesmo diante do corre-corre dos nossos dias, nós devemos seguir o exemplo de Daniel. Daniel era fiel a Deus porque reservava diariamente um tempo para oração e um tempo para meditação nas Escrituras. E Daniel, lendo os escritos sagrados, naqueles rolos, não devia ser fácil ele ler aqueles escritos, porque eles estavam esparsos. Muito provavelmente teriam sido trazidos quando do cativeiro, eram copiados com muita facilidade, porque eram escritos em hebraico, uma língua desconhecida dos babilônios. Talvez o próprio Daniel fizesse tais cópias. Mas o fato é que, apesar de toda a dificuldade, Daniel não deixava de meditar nas Escrituras, de lê-las diariamente. E
em lendo as passagens bíblicas, ele entende que o profeta Jeremias havia dito que o cativeiro duraria 70 anos. É o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 25, versículo 11. E toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e da terra dos caldeus, farei deles uns desertos perpétuos. Daniel havia visto a queda de Babilônia. Daniel havia entendido que aquela profecia de Jeremias havia se cumprido, mas o povo continuava cativo. O povo ainda não estava liberto. E Daniel, então, ao entender pelas profecias de Jeremias que o cativeiro seria de 70 anos, ele começa a buscar a presença de Deus. Ele entendeu que o cativeiro era de 70 anos. E por isso, ele dirigiu o seu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Daniel tinha como foco a redenção do seu povo. O seu objetivo era que o Messias viesse, que se cumprissem as profecias e as promessas de Deus para a conversão de Israel, para o estabelecimento da justiça e da paz, para que Israel fosse o seu reino santo e o povo sacerdotal. Embora Daniel fosse um dos presidentes do rei Dario, embora ele tivesse poder, ele não se preocupava com isto. O seu foco era voltar, a volta de Israel para a sua terra e o cumprimento das promessas de Deus. A esperança de Daniel era a vinda do Messias. A esperança de Daniel era a redenção. Assim devemos viver também, irmãos. Nós devemos também ter como alvo a vinda de Jesus. Ter como foco estarmos prontos e preparados para o arrebatamento da igreja. É esta a nossa esperança. Nós devemos ser como Daniel. Daniel aguardava a primeira vinda do Messias. Nós estamos aguardando a segunda vinda do Senhor. Esse deve ser o nosso foco. Como é triste vermos hoje muitos que cristãos se dizem ser, preocupados em ter fama, em ter posição social, em ter poder, mesmo poder eclesiástico, poder dentro da igreja. E tudo fazerem para alcançarem estas suas metas. Mas Daniel, que era um dos presidentes de Dario, não procurava ser o primeiro-ministro de Dario, como ele acabou sendo. O seu foco era a redenção do seu povo. Era o cumprimento das promessas de Deus. Era a redenção de Israel. Nós devemos ter na nossa mente a redenção, a nossa redenção. Este deve ser o nosso foco. Por isso Jesus disse, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Tudo que o mundo possa nos oferecer, posição social, fama, popularidade, poder, tudo isso é acréscimo. Nós devemos buscar primeiro o reino de Deus. Era isso que Daniel buscava. E é isso que nós devemos ter em nossa mente. É o que Jesus nos ensina lá no Evangelho, segundo escreveu Lucas, no capítulo 21, no versículo 28. Ora, quando estas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Nós devemos ter a nossa mente, a nossa visão, o nosso foco na nossa redenção,
na glorificação que virá quando o Senhor Jesus estiver nas nuvens e arrebatar a sua igreja. Tanto é assim que quando Jesus subiu aos céus, ele manda 2 anjos para falar aos discípulos. Os discípulos estavam atônitos, olhando para o céu, depois que Jesus havia desaparecido, que uma nuvem o havia ocultado. Mas o Senhor Jesus manda imediatamente 2 anjos, para que eles tivessem o verdadeiro foco. Atos 1 e 11. Vamos ler a partir do versículo 10. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Esse deve ser o nosso foco. No livro do Apocalipse, o Senhor Jesus reafirma esta mensagem no final da revelação. Lá em Apocalipse capítulo 22, versículo 17, a Bíblia diz: e o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. O nosso foco, o nosso objetivo deve ser a vinda de Jesus. Era este o foco de Daniel. Era a vinda do Messias. Era a esperança messiânica. Esta deve ser a nossa esperança. É por isso que no hino 300 da harpa cristã, o autor, o poeta sacro, Almeida Sobrinho, diz no refrão do hino: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Temos de viver neste mundo. Temos de estudar, tentar galgar melhores posições, melhor condição de vida. Mas o nosso foco deve ser a volta de Jesus. Daniel nos ensina a respeito disto, porque não há como, de forma alguma, nós chegarmos ao céu se não tivermos este objetivo, o objetivo de esperarmos a volta de Jesus. E esta esperança, ela é aumentada pela leitura nas Escrituras. Lá em Romanos capítulo 15, versículo 4, nós vemos bem isto. Porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Daniel não perdia a esperança messiânica, porque ele lia as Escrituras. E naquele primeiro ano de Dario, ele entendeu que os 70 anos se cumpriam. E por isso, Daniel vai buscar a Deus. Quando ele percebe que os 70 anos se cumprem, o que Daniel faz? Ele vai à presença de Deus. Ele vai buscar a Deus. Outra lição preciosa que Daniel nos dá, irmãos, é que nós devemos buscar a Deus quando entendemos que uma promessa está para se cumprir. Quando nos lembramos das promessas de Deus, nós devemos buscar a Deus. Olha que Daniel vivia na antiga aliança. Olha que Daniel poderia procurar algum profeta, se bem que a esta altura somente Daniel era profeta no meio do povo de Judá, cativo em Babilônia. Mas ele foi buscar a Deus. Que importante lição. Quando nós lembramos das promessas de Deus, quando nós achamos que já é tempo da promessa de Deus se cumprir, devemos buscar a Deus.
E não como muitos fazem hoje. Buscar adivinhões, buscar profetas, para que a promessa de Deus se cumpra. Nós temos que buscar a Deus. Foi Deus quem fez a promessa, meu irmão? Ela está demorando? Está na hora? Busque a Deus. Vá orar a Deus. Vá buscar a presença de Deus. E foi o que fez Daniel. Daniel, irmãos, ele não cobrou Deus. Há um falso ensino da teologia da confissão positiva, dizendo que quando Deus promete algo, nós devemos cobrar Deus, exigir de Deus, colocar Deus contra a parede. Mas não é isso que Daniel nos ensina aqui. Ele leu nos escritos que o cativeiro seria de 70 anos. Estava escrito, Jeremias havia profetizado. Ele bem poderia cobrar Deus. Senhor, o senhor se esqueceu? Até quando, Senhor? Ficaremos ainda cativos? Não. A Bíblia diz que Daniel buscou a Deus com oração e rogos, com jejum e saco e cinza. Daniel foi pedir a Deus o cumprimento das promessas, o cumprimento da profecia. Ele não foi exigir, porque ele sabe que Deus está sempre acima do homem. Nós não temos direitos, não temos regalias, não podemos exigir nada de Deus, porque os pactos entre Deus e o homem não são simétricos. Deus jamais irá se nivelar ao nível do homem. Deus está sempre acima. O que nós podemos fazer é pedir a Deus, nunca exigir, nunca impor. O que a teologia da confissão positiva diz que nós podemos exigir de Deus é uma falácia, uma mentira. Eles pegam um versículo do Evangelho e diz que ali onde está escrito pedir, e tudo quanto pedir, diz em teu nome, quer dizer exigir. É mentira, no original é pedir mesmo. E Daniel aqui, ele diz que foi com oração e com rogos. Rogo é um pedido, é uma súplica. E para não deixar nenhuma dúvida, é dito que ele fez jejum. Também Daniel era um homem que jejuava. Nossa vida devocional deve ter meditação nas escrituras, oração e jejum, porque o jejum é um reforço à oração. E com saco e cinza. Essa expressão aqui fala de humilhação. Daniel se humilhou na presença de Deus. Ele não se atreveu a cobrar de Deus coisa alguma. Ele reconheceu a sua insignificância, a sua pequenez. E por isso ele vai clamar a Deus, rogar a Deus, suplicar a Deus, humilhar-se diante da potente mão de Deus, como diz o apóstolo Pedro, lá em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Nós temos que nos humilhar diante de Deus, pedir a Deus, porque Deus é Ele quem tem o controle de todas as coisas. Deus é o soberano, Deus é o Senhor, nós somos servos. Nós temos liberdade para pedir a Ele, porque Ele nos salvou, tirou o pecado de nós, e nós podemos pedir aquilo que o nosso coração deseja. E Ele nos ouve, porque Ele nos deu pleno acesso ao seu trono da graça, como diz o escritor aos Hebreus. Mas Daniel, ele pediu, se humilhou, mas nós sabemos que a vontade é de Deus. Daniel, mesmo diante da profecia escrita de Jeremias, ele vai à presença de Deus com humildade, humilhado, debaixo da potente mão de Deus. E o que é bonito, irmãos, é que Daniel começa a sua oração
como nós todos devemos começar uma oração, confessando os nossos pecados. Porque Deus não ouve a pecadores, mas aqueles que temem a Deus, Deus ouve. É o que está lá no Evangelho, segundo escreveu João, no capítulo 9, no versículo 31. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Daniel, ele vai à presença de Deus confessando os seus pecados e os pecados do povo. Olha o que está escrito ali, capítulo 9, versículo 4. E orei ao Senhor meu Deus e confessei, e disse: Ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade, e procedemos impiamente, e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. Daniel reconhece-se um pecador, confessa o seu pecado, assim como intercede pelo povo, pedindo perdão dos pecados do povo. A oração de Daniel é uma oração, em primeiro lugar, de pedido de perdão, de confissão. Irmãos, nós devemos todos os dias confessar os nossos pecados. A confissão é a Deus, não é aos homens, como ensina a Igreja Romana equivocadamente. Mas nós precisamos sim confessar os nossos pecados. O proverbista, ele é bem claro ao dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas aquele que encobre os seus pecados não tem esta misericórdia. Daniel, ele confessa os seus pecados. Ele era um homem fiel, ele era um profeta de Deus, mas ele sabia que era um pecador, porque ele era homem. E ele então, nesta oração, ele não cobra Deus de nada. Ele reconhece que Deus foi justo ao mandar o povo para o cativeiro, porque o povo desobedeceu a Deus, porque o povo não deu ouvido aos profetas, continuando uma vida de pecado. E por isso, como diz Daniel lá no capítulo 9, e no versículo 11, sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se, para não obedecer a tua voz. Por isso a maldição, o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós, porque pecamos contra ele. Daniel reconhece que Deus havia sido justo ao aplicar ao povo a máxima punição prevista na lei de Moisés, que era o cativeiro. E não havia o que se discutir, o que se questionar. Daniel reconhece que o cativeiro era em razão da desobediência de Israel, que aquilo era justo, mas ele agora invoca a misericórdia de Deus. Ele pede o perdão de Deus para que o povo voltasse à sua terra, para que se cumprissem as promessas divinas de que o cativeiro iria durar apenas 70 anos. Daniel reconhece que o povo estava recebendo o que merecia, mas ele invoca a misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus é isto, irmãos. É Deus não dar para nós aquilo que merecemos. É isto que Daniel pede.
ele pede ao Senhor que o povo pudesse voltar à sua terra, para que o povo pudesse ser redimido. É o que ele diz no versículo 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a sua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Daniel, ele reconhece o pecado do povo, ele reconhece a justiça de Deus no cativeiro, mas ele agora invoca a misericórdia do Deus, para que a cidade fosse restaurada, Jerusalém fosse restaurada, para que o templo fosse reconstruído, para que Israel fosse o reino sacerdotal e o povo santo. É um pedido de misericórdia e de perdão, muito diferente daquilo que ensina a confissão positiva. Que nós aprendamos com Daniel, que confessemos o nosso pecado e invoquemos sempre a misericórdia e a graça de Deus. É por isso, irmãos, que Paulo, nas suas cartas, ele sempre vai invocar a graça, a paz e a misericórdia de Deus. Principalmente nas chamadas epístolas pastorais. Lá em 1 Timóteo, ele diz assim no versículo 2 do capítulo 1. A Timóteo, meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus nosso Pai e da de Cristo Jesus nosso Senhor. Na segunda epístola a Timóteo, no capítulo 2, no capítulo 1, versículo 2, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Na epístola a Tito, ele diz assim, versículo 4 do capítulo 1. A Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Nós dependemos da graça, da misericórdia e da paz de Deus para podermos chegar ao céu. A graça é aquilo que nós recebemos sem merecer. A misericórdia é aquilo que não recebemos, apesar de merecer. E a paz é aquela comunhão que Deus nos faz, que Deus nos completa com Ele próprio em nós. É com a graça, a misericórdia e a paz que nós prosseguimos a nossa jornada. Daniel era um homem temente a Deus. Daniel confessa o seu pecado, clama pela misericórdia de Deus. E é neste clamor pela misericórdia de Deus, pelo perdão de Deus, que nós então conseguimos chegar até o fim. E a oração de Daniel foi respondida. A oração foi respondida porque ele é, sem dúvida alguma, aquele que pode fazer as bênçãos de Deus. A Bíblia diz que Daniel não tinha terminado a sua oração quando surge o anjo Gabriel. Gabriel, ele surge para trazer a resposta à oração a Daniel. Gabriel, o mesmo que havia revelado a Daniel a visão do carneiro do bode,
no terceiro ano de Belsazar, é aquele que traz a resposta para Daniel. Uma pronta resposta. Porque Daniel confessou seu pecado e invocou a misericórdia de Deus. Deus está pronto a responder às nossas orações. Nós temos pleno acesso ao Senhor pelo sacrifício de Jesus Cristo. E este pleno acesso só é possível porque nós somos tementes a Deus e por causa da misericórdia de Deus. Deus responde às nossas orações, mas nem sempre a resposta é positiva. Nesse aspecto, foi uma resposta que não foi um sim. Foi uma resposta que foi um espere. Deus pode responder de 3 maneiras às nossas orações. Ele pode responder sim, ele pode responder não, e ele pode responder espere. Daniel esperava que ao final dos 70 anos de cativeiro, Israel seria restaurado como reino, Israel se converteria ao Senhor, e o Messias viria, depois de 70 anos de cativeiro. Mas Deus lhe responde através do anjo Gabriel: Daniel, o cativeiro vai acabar. Os 70 anos estão se findando. Mas a redenção de Israel vai esperar ainda 70 semanas de anos. 490 anos ainda, Daniel. Houve 70 anos de cativeiro, mas a redenção só virá 70 semanas de anos depois. Deus responde à nossa oração, mas Ele é soberano. E Ele responde como quer, quando quer e como quer. É importante também nós vemos que Daniel, ele orou. A Bíblia não diz quanto tempo ele orou. O versículo diz, capítulo 9, versículo 21, ele diz assim: estando eu, ainda falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ou seja, era a oração vespertina de Daniel. E nós sabemos que Daniel orava 3 vezes ao dia: ao nascer do sol, ao meio-dia e ao pôr do sol. Isso nos indica que Daniel, muito provavelmente, pelo menos orou naquele dia, quando ele descobriu, pela leitura dos escritos, que o cativeiro era de 70 anos, pelo menos 3 orações. Ele orou de manhã, orou ao meio-dia, e agora, na oração vespertina, o anjo Gabriel vem lhe falar. Isso nos mostra que a oração tem que ser perseverante. O crente, ele tem um dever. Jesus explica isso em Lucas, capítulo 18, versículo 1. E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Nós temos que orar sempre, orar sem cessar, como diz o apóstolo Paulo em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Nós temos de orar sempre. E Daniel orava 3 vezes ao dia. Não devemos ter surtos de oração. Mas quando Daniel ainda estava orando, na oração vespertina, Gabriel vem e lhe traz a resposta da oração. Daniel queria a restauração do templo. Daniel queria a restauração de Jerusalém. Daniel queria o retorno do seu povo para a terra prometida. E é isto que Gabriel vem trazer, a resposta a esta oração. Isto é importante, irmãos. Por quê? Porque nós temos que entender a revelação das 70 semanas como sendo a resposta da oração de Daniel. Daniel queria saber do futuro do seu povo.
Daniel queria saber a respeito da redenção de Israel. A revelação das 70 semanas nos fala a respeito do futuro de Israel, do futuro do seu povo. Nós não vamos encontrar na revelação das 70 semanas de Daniel qualquer menção à igreja, qualquer coisa relativa ao período da igreja, a dispensação da graça. Não foi isso que Daniel orou e não foi isso que Deus iria responder. Um dos grandes erros que nós temos hoje na interpretação desta revelação das 70 semanas é a inserção da igreja nesta profecia. A inserção da igreja nessa profecia. A igreja está ausente. O que Daniel pediu foi a revelação a respeito do futuro de Israel. As 70 semanas só fala a respeito de Israel. Como diz o pastor Antônio Gilberto no seu livro Daniel e Apocalipse, a inserção da igreja aqui é apenas indireta. A menção à igreja é apenas indireta e, mesmo assim, bem de modo remoto, como nós iremos ver na sequência deste estudo. Gabriel vem e diz a Daniel que logo que ele começou as suas súplicas, foi mandado que se lhe desse a resposta. Porque ele era muito amado. Ele era muito amado por Deus. É por isso que o livro, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele chama o seu livro sobre Daniel, Daniel, um homem amado no céu. Essa passagem mostra bem isso. Porque Daniel era fiel a Deus, ele era amado no céu. Será que nós somos amados no céu, irmãos? O que Deus fala a nosso respeito no céu? Jó era um homem sincero, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Era o próprio Deus quem dava testemunho de Jó. E Gabriel diz aqui para Daniel que ele era um homem muito amado no céu. Por isso lhe veio a resposta para a sua oração. Para nós termos a resposta de Deus, para nós sermos ouvidos por Deus, nós temos que ser amados por Deus. E sermos agradáveis a Deus. E é importante, irmãos, que nós o sejamos. E há uma forma de nós sermos agradáveis a Deus. É se nós nos conformarmos à imagem de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, ele diz assim: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, escrevendo aos Colossenses, Paulo, no capítulo 3, e no versículo 'Ver se eu me encontro aqui. Capítulo 3, versículo 3 diz assim: porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós devemos ter a imagem de Cristo. Nós devemos nos conformar a Cristo. E quando nós temos a imagem de Cristo, quando nós estivermos escondidos em Cristo, de tal maneira que Cristo seja visto em nós, Deus irá se agradar de nós. Porque por 2 vezes, o Pai disse durante o ministério terreno de Jesus: este é o meu Filho amado,
em quem me comprazo, em quem me agrado. Este é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Mas eu só posso agradar a Deus se eu efetivamente estiver conformado à imagem de Deus. Como proceder desta maneira? Como efetivamente está conformado à imagem de Deus? Sendo fiel a Ele e fazendo o que Ele manda. Gabriel traz então a resposta a Daniel. E ele diz que 70 semanas estavam determinadas para o povo de Israel. Daniel 9:24 nos traz a resposta do anjo Gabriel para Daniel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o santo dos santos. Gabriel é bem claro ao dizer ao profeta que a resposta havia vindo para a sua oração. E que o tempo da redenção de Israel seria de 70 semanas. O tempo para que se extinguisse o pecado, que a transgressão é o pecado em Israel. Lembremos que Daniel confessou que ele e o seu povo eram pecadores. E agora, Gabriel vem com a resposta, dizendo que o pecado duraria ainda 70 semanas. Que são 70 semanas de anos. Como vamos ver daqui a pouco. Seria o tempo para que houvesse para que se desse fim aos pecados, para que se expiasse a iniquidade, para que se trouxesse a justiça eterna, para que Israel fosse finalmente salvo, para que terminasse a visão e a profecia. Não haveria mais necessidade de visão ou profecia, porque Israel estaria em plena comunhão com Deus. E para que se ungisse o santo dos santos. Essa expressão, ungir o santo dos santos, foi assim explicada pelo saudoso pastor Severino Pedro da Silva, no seu livro Daniel, versículo por versículo. Em algum sentido, todos os templos, isto é, o de Salomão, o de Esdras, o de Herodes, e o que será utilizado pelos judeus descrentes sob a aliança com o anticristo, e o templo escatológico de Ezequiel, todos são tratados como uma só casa, a casa de Deus. Assim, Cristo purificou o templo dos seus dias, embora construído ou reconstruído por um usurpador idumeu Herodes para agradar aos judeus. A nova promessa, segundo o anjo, é de que este santuário, onde ficava o Santo dos Santos, será ungido por Cristo antes que as 70 semanas expirem. Todas estas 6 coisas terão seu cumprimento pleno com o retorno de Cristo a este mundo com poder e grande glória, isto é, 7 anos após o arrebatamento da igreja deste mundo. A unção do Santo dos Santos é a purificação que Jesus faria, é a comunhão eterna com Deus. É assim que nós devemos entender a revelação das 70 semanas. A resposta da oração de Daniel. Daniel pensava que o final do cativeiro significaria o final dos pecados do povo, a conversão do povo. Mas, na verdade, ainda estavam determinadas 70 semanas para que isto acontecesse. E estas 70 semanas eram semanas de anos. Gabriel está falando com alguém que conhecia as Escrituras, tanto que, por ler as Escrituras, havia descoberto que o prazo do cativeiro era de 70 anos.
E essa expressão 70 semanas nós vemos lá em Levítico 25:8, que está escrito assim: também contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Quando foi para a definição do ano do jubileu, Deus usou essa expressão, 7 semanas de anos, que Moisés transmitiu para o povo. Então, 70 semanas aqui não são 70 semanas de dias, mas 70 semanas de anos. Inclusive, no original, está escrito 70 setes, dando a entender que são anos, ou seja, 490 anos. Esta mesma consideração de um ano como um dia, nós vemos em Números 14:35, onde está escrito: eu, Senhor, falei, e assim farei a toda esta má congregação que se levantou contra mim. Nesse deserto se consumirão e aí falecerão. Versículo 34, segundo o número dos dias em que espiastes esta terra, 40 dias, por cada dia, 1 ano. Foi assim que Deus tratou com Israel, por causa da incredulidade que o povo assumiu depois daquele relato pessimista dos 10 espias. Foram 40 anos no deserto, para cada dia que foi feita a peregrinação dos espias na Terra Prometida, 1 ano. O profeta Ezequiel, contemporâneo de Daniel, no capítulo 4, também nos faz esta alusão. No versículo 6. E quando cumprires estes, tornar-te-ás a deitar sobre o teu lado direito, e levarás a maldade da casa de Judá 40 dias. 1 dia te dei por cada ano. Então há uma correspondência nas profecias, não em todas as profecias, de 1 ano por 1 dia. Como aqui Daniel orava por causa dos 70 anos do cativeiro, a resposta lhe fala em 70 semanas de anos. Para que Israel deixasse de pecar e entrasse em plena comunhão com Deus, para que desfrutasse do reino do Messias, ainda haveria 490 anos. Gabriel diz, não é agora, Daniel, no fim do cativeiro, que Israel se converterá. Ainda estão determinados 490 anos para que Israel se converta. E esses 490 anos começariam a ser contados a partir da saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. O anjo Gabriel não diz apenas qual é o tempo, mas diz a partir de quando este tempo deveria ser contado. Ele diz, sabe e entende. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, aqui nós temos o início da contagem deste tempo. É a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Quando ocorreu esta ordem para edificar e restaurar Jerusalém? Quando nós vemos, e Daniel está já no 1º ano do reinado de Dario o Medo, até aquela oportunidade não tinha saído ordem nenhuma para reedificar e edificar Jerusalém. E nós temos 3 ordens, podemos dizer assim, que foram emanadas dos reis dos persas para o povo judeu. A primeira ordem nós encontramos lá no livro de Esdras, no capítulo 1, diz assim: no 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo:
Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Essa é a primeira ordem, depois desta revelação dada por Gabriel a Daniel, que há uma ordem para o povo judeu. Mas não é esta ordem que deu início à contagem das 70 semanas. Algumas interpretações equivocadamente colocam esta ordem dada pelo rei Ciro como o início das 70 semanas. Mas nós lemos aqui que a ordem foi para edificar o templo. E Gabriel disse: desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Então, esse decreto de Ciro não pode ser considerado como o ponto inicial, o ponto de partida da contagem das 70 semanas. Porque o decreto de Ciro foi para edificar o templo e não para reconstruir Jerusalém. Depois nós temos uma outra ordem que saiu, e aí saiu já no reinado de Dario I, rei da Pérsia. Não vamos confundir com este Dario Medo. Dario I, rei da Pérsia, depois da morte de Daniel, muitos anos depois, Dario deu uma ordem, e está aqui em Esdras, capítulo 6. E vamos ler o versículo 1. Então o rei Dario deu ordem e buscaram na chancelaria onde se mexiam os tesouros em Babilônia. E em Aquimatá, num palácio que está na província da Média, se achou um rolo. E nele estava escrito um memorial que dizia assim: no ano 1º do rei de Ciro, o rei Ciro deu esta ordem. Então, Dario I, rei da Pérsia, a obra tinha sido embargada, apesar de Ciro ter dado a ordem. Quem lê no livro de Esdras vê que a ordem foi embargada por causa dos samaritanos. E aí o rei Dario I, depois de ter pesquisado isso, foi pedido pelos judeus, ele verificou que havia esta ordem do rei Ciro para edificar o templo. E por isso, ele disse assim, no versículo 8, também por mim se decreta o que haveis de fazer com os anciãos dos judeus, para que edifiquem esta casa de Deus, a saber. Então, esta ordem de Dario I, rei da Pérsia, que está no capítulo 6 de Esdras, foi uma ordem para cumprir a ordem de Ciro. Então, também é uma ordem para edificar o templo. Não é desta ordem que Gabriel está se referindo. A que Gabriel está se referindo. A ordem que daria início à contagem das 70 semanas era a ordem para edificar a cidade de Jerusalém e não o templo. A ordem de Ciro foi para edificar o templo. Depois que o templo foi embargado, Dario I, rei da Pérsia, dá uma nova ordem para cumprir a ordem de Ciro, que é exatamente a ordem para edificar o templo. Não é esta ordem a que se refere a revelação das 70 semanas. A ordem a que se refere à revelação das 70 semanas, nós vamos encontrar em Neemias, capítulo 2, no versículo 1. Sucedeu, pois, no mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, que estava posto vinho diante dele, e eu tomei o vinho e o dei ao rei, porém nunca antes estivera triste diante dele. E o rei me disse, por que está triste o teu rosto, pois não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei, viva o rei para sempre.
Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar dos sepulcros de meus pais, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse, que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus, e disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo é aceito em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a edifique. Então o rei me disse, estando a rainha sentada junto a ele, quanto durará a tua viagem quando voltarás? E aprouve ao rei enviar-me, apontando-lhe eu um certo tempo. Aqui sim, no 20º ano do rei Artaxerxes, um rei que foi depois de Dario I. Este rei deu a ordem para que Neemias fosse a Jerusalém para edificar a cidade. O templo já estava edificado, mas a cidade não. Olha o que diz o próprio Neemias no capítulo 1. Versículo 3. E disseram-me, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. O templo estava construído, mas a cidade não. E é da ordem para edificar e restaurar Jerusalém que se começaria a contar as 70 semanas. E isso aconteceu no primeiro dia de Nisan, que é o primeiro mês do calendário judaico, calendário religioso judaico. O primeiro mês, o mês da Páscoa, o 1º de Nisan, do 20º ano de Artaxerxes, ou seja, no ano 445 a.C., que começa a contagem das 70 semanas de Daniel. Quase 100 anos depois de Daniel ter tido essa revelação, é que começa a contagem das 70 semanas de Daniel. No seu livro, Daniel, versículo por versículo, o pastor Severino Pedro tem um quadro muito interessante a respeito destas 70 semanas. Então, o episódio que dá início às 70 semanas é a ordem que Artaxerxes dá no primeiro dia de Nisan, do ano 445 a.C., para a reconstrução de Jerusalém. A ordem que deu a Neemias. E é interessante, irmãos, que Daniel tem a revelação de Deus, dada através do anjo Gabriel, depois de ter orado a Deus, confessando seus pecados, pedindo perdão a Deus. Deus lhe dá esta resposta. E a ordem só sai depois que Neemias, como a gente vê no capítulo 1 do livro de Neemias, ficou 3 meses orando, 3 a 4 meses orando a Deus, afligido, pedindo também perdão pelos pecados do povo. Aí Deus dá início ao cumprimento da revelação. A revelação foi dada por causa de oração. A revelação começa, a contagem do tempo começa para a redenção de Israel por causa de uma oração. Isso nos mostra que Deus tem o pleno controle de todas as coisas, mas que a oração é indispensável para que nós possamos desfrutar das bênçãos de Deus. Deus não depende da nossa oração, mas é através da oração que Deus começa a pôr marcha os seus desígnios. Aprendamos com Daniel, aprendamos com Neemias. Quer ter revelações de Deus? Ore. Quer que Deus comece a cumprir as suas promessas? Ore. Ore, porque Deus age quando nós oramos, quando nós estamos diante da presença dele. Diz Gabriel que a cidade demoraria 7 semanas para ser edificada, e seria edificada em tempos angustiosos. Não nos confundamos.
todo o trabalho que Israel teve, que Judá teve, os judeus tiveram para reconstruir o templo, que é demonstrado nos primeiros capítulos do livro de Esdras, nada tem que ver com essa revelação. Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém em 52 dias apenas. É o que está escrito lá no livro de Neemias, no capítulo 6. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul em 52 dias. 6 e 15 de Neemias. O muro, a cidade toda, demorou 49 anos para ser reedificada. Para ter toda a infraestrutura. Por quê? Porque os inimigos eram muitos. Nós vemos no próprio livro de Neemias, quando Neemias teve que voltar para a corte do rei da Pérsia, quando ele voltou, estava tudo desarrumado. Os povos em volta nunca ajudaram os judeus. E para que toda a infraestrutura estivesse construída, demoraram 49 anos. Nós não temos o registro disso nas Escrituras, mas assim foi a revelação de Deus. 7 semanas. As ruas e a tranqueira se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essas tranqueiras são as trincheiras, são todas as defesas. Jerusalém demorou 49 anos para ser totalmente reconstruída. Não confundamos também esses 49 anos, que demorou Jerusalém para ser reconstruída, com o tempo que o templo demorou para ser reconstruído. Quando Jesus disse lá no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 2, derribai este templo e em 3 dias o levantarei, versículo 19, os judeus objetaram dizendo, disseram, pois, os judeus, em 46 anos foi edificado este templo, e tu levantarás em 3 dias? Ele se referia ao tempo que o templo foi construído. Calvino, que se confunde aí no início das 70 semanas, acha que esses 49 anos foram os 46 que o templo demorou para ser reconstruído, depois do embargo, e os 3 anos primeiros em que foram lançados os fundamentos do templo. Daria 49. Mas não é disto que nós estamos falando aqui. Quando começou a contagem das 70 semanas, o templo já estava reconstruído. A cidade é que não estava reconstruída. E a cidade demorou 49 anos também para ser reconstruída, conforme a revelação dada por Gabriel. Mas Gabriel diz que estas 7 semanas seriam para a reedificação do templo. Mas em seguida haveria um segundo período de 62 semanas. Vejam bem, irmãos, que ele diz, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Há então o período dos 49 anos para a reconstrução de Jerusalém. Ao fim desses 49 anos, nós teríamos Jerusalém e o templo reconstruídos. Era isso que Daniel queria. Daniel tinha orado para a restauração de Jerusalém e do santuário. Está lá no capítulo 9, no versículo 16. Aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém e do teu santo monte. Agora, pois, ó Deus, ouve a oração do teu servo e as suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto, por amor do Senhor. Daniel pedia a restauração do templo e de Jerusalém. E o Senhor dá a resposta a Daniel. Daniel, Jerusalém demorará 49 anos para ser restaurada, depois da ordem para reedificar a cidade. O próprio Daniel foi testemunha da ordem de Ciro para restaurar o templo. Ele certamente não viveu todo o tempo que demorou para o templo ser completamente restaurado. Mas ele começou a ver o cumprimento das promessas. Esses 49 anos, Jerusalém foi reedificada. E aí nós já tínhamos Jerusalém e o templo. Mas
o Senhor diz a Daniel através do anjo Gabriel: depois que tivermos Jerusalém e templo restaurados, ainda demorarão 62 semanas até que o Messias entre em Jerusalém com destino ao templo. 62 semanas são 434 anos. Porque é 62 vezes 7. 434 anos. Desde o fim da reconstrução de Jerusalém até ao Messias. E, irmãos, quando nós vemos, e eu coloquei aí até um link de um artigo em inglês de Gavin Finlay, em que ele mostra claramente, pelos cálculos astronômicos, de uma forma precisa, irmãos. Nosso Deus, ele é preciso, ele é matemático. Porque ele é o Criador de todas as coisas e tudo está em harmonia por ele, pelo seu decreto, pela sua palavra. Os 434 anos, somados com os 49, dá 483 anos. Que são as 69 semanas. 7 e 62. Em continuidade. Veja que o anjo diz que esse período é contínuo. Desde a saída da ordem para a edificação de Jerusalém até ao Messias, 7 e 62. Portanto, há uma continuidade entre as 7 primeiras semanas que durou a restauração de Jerusalém e as 62 até o Messias. 483 anos contínuos até o Messias. E os irmãos sabem o que aconteceu 483 anos depois da ordem de Artaxerxes, dada no dia 1º de Nisan? 483 anos depois, é o dia 10 de Nisan, do ano 32. E o que aconteceu neste 10 de Nisan do ano 32? E por que não é o mesmo dia? Porque nós tivemos anos bissextos. O ano judaico, ele é de 360 dias. Então, quando nós fazemos a comparação do nosso calendário com o calendário judaico, há uma diferença de dias. Mas o que importa são esses 483 anos de meses de 30 dias, com seus anos bissextos envolvidos. E nós colocamos aí, no nosso esboço, o trecho do livro do pastor Severino Pedro da Silva, onde ele demonstra bem todas essas diferenças. O certo é que aquele período de tempo, de 483 anos judaicos, termina exatamente no chamado Domingo de Ramos, no dia em que Jesus entra em Jerusalém, assentado sobre um jumentinho, e o povo aclamando: Hosanas ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém é o fato que põe fim às 69 semanas. E por que este fato? Porque a única vez em todo o ministério terreno de Jesus que Jesus é coletivamente aclamado como o Messias. Porque filho de Davi quer dizer que ele é o Messias. Só houve um instante no ministério terreno de Jesus em que Jesus é coletivamente aclamado como o Messias. E este episódio se dá exatamente na sua entrada triunfal em Jerusalém. A última vez que ele entra em Jerusalém, porque
a partir daquela entrada, naquele domingo, Jesus seria depois preso, condenado, morto pelos judeus. É neste instante em que Jesus é aclamado como rei, porque isso estava profetizado pelo profeta Zacarias. Zacarias disse que Jesus viria como um rei sentado sobre um jumentinho. Nós vemos isso no livro do profeta Zacarias. No livro do profeta Zacarias, ele montado num jumentinho. E ali nós encontramos o cumprimento dessa profecia. Vamos ler aqui em Mateus capítulo 21, versículo 4. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Isso está ali no livro de Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumenta. É a única vez em que Jesus é reconhecido coletivamente como rei. É neste momento que se cumprem as 69 semanas de Daniel. O Messias chega a Jerusalém. O Messias é reconhecido como filho de Davi, como rei de Israel, mas o povo o rejeita. É por isso, irmãos, que logo depois desta aclamação, nós vamos encontrar Jesus, como diz o evangelista Lucas. Versículo 41 do capítulo 19 de Lucas. E quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence. Mas agora isto está encoberto aos teus olhos. Porque dias virão sobre ti que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. E te derribarão a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem. Não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Qual é este tempo da visitação que fala Jesus? É o cumprimento das 69 semanas de Daniel. Jesus entra triunfante, aclamado como Messias em Jerusalém. Mas o povo o rejeita. Quando o povo clama, hosanas ao filho de Davi, o que nós temos? Nós temos os fariseus dizendo: mestre, repreende os teus discípulos. Houve uma rejeição no coração. Por isso que Jesus chora sobre Jerusalém, porque ele sabe que ali Jerusalém perdia a oportunidade de alcançar a redenção. Porque ele sabia que ali Jerusalém rejeitava o Messias e adiava a sua conversão, adiava a sua salvação. É o que nos diz o apóstolo João no início do seu evangelho, capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Aquela rejeição que era do coração acabou se manifestando naquela mesma semana
quando Pilatos apresenta Jesus e Barrabás. E diz que Jesus era o Cristo. Quem quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus, chamado o Cristo? Ele tinha sido aclamado como Cristo, como Messias, na entrada de Jerusalém. Mas eles haviam recusado no seu coração. E o povo então exclama: Barrabás! Queremos o homicida, queremos o salteador. E o que farei de Jesus, chamado o Cristo? Diz Pilatos. E o povo diz: crucificam. Aquela rejeição já havia se dado na entrada de Jerusalém. Ali terminam as 69 semanas de Daniel. E como Jesus, ao chorar sobre Jerusalém, disse, Jerusalém estava fadada a ser novamente destruída, assim como o templo. Porque foi isso que Gabriel nos disse. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias, e não será mais. O Messias seria retirado. Ele foi recusado. Então ele foi tirado. Ele não seria mais. Ele não estaria mais junto do povo. Como diz Pedro, quando pregava no templo, depois da cura do coxo da Porta Formosa, ele diz assim, Atos capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos vós e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E envie ele a Jesus Cristo, que já dantes nos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até aos tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Jesus foi tirado. Eles precisavam se converter para ter a presença do Senhor. Mas Jesus mesmo foi tirado. E está no céu. Pois convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo. Com as 62 semanas, que juntadas às 7 das 69, para o tempo para Israel. O Messias é tirado depois dessas 62 semanas. E não será mais. Agora é preciso se arrepender e crer em Jesus como Salvador para ter a presença do Senhor. Mas os céus guardam o Messias até o tempo da restauração de tudo. O tempo para Israel parou após a 69ª semana. Os 490 anos foram contados até 483. E aí se para a contagem. Por quê? Porque Israel rejeitou Jesus. Rejeitou o Messias. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberem, serão feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Parou o tempo para Israel. Nesses 490 anos ainda não se cumpriram. Israel está aí, sem receber Jesus como seu Salvador. É mantido por Deus, porque é a propriedade peculiar de Deus entre os povos, mas o judeu, que é judeu, não aceita Cristo. Os judeus que aceitam Cristo é uma grande minoria. Israel se mantém com pecados, se mantém na iniquidade. Israel não terminou, não teve fim nos seus pecados. Israel ainda não se converteu. Israel ainda não é o reino sacerdotal e o povo santo de Deus, que Deus prometeu fazê-lo lá no Monte Sinai. Porque ainda não se deram os 490 anos revelados a Daniel. Quando chegamos a 483 anos, o tempo parou. Jesus chora sobre Jerusalém, porque ela não conheceu o tempo da sua visitação. E por causa disso, o Messias foi tirado. E o povo
príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até o fim haverá guerra, estão determinadas assolações. Depois deste prazo, porque Jerusalém e o povo de Israel perdeu a oportunidade de receber o seu Messias, aconteceriam 4 coisas. Primeiro, o Messias seria tirado e não seria mais. Jesus subiu aos céus, morreu, ressuscitou, subiu aos céus e somente voltará para o tempo da restauração de tudo. Israel só verá novamente o seu Messias na batalha do Armagedon, quando se converter ao Senhor, quando estiver a ponto de ser destruído pelo anticristo. Esse seria o primeiro ponto. O Messias seria tirado e não seria mais. O segundo ponto, depois da rejeição de Israel do Messias, depois das 62 semanas, nós teríamos a destruição da cidade e do santuário pelo povo do príncipe que há de vir. Por isso que Jesus, quando chora sobre Jerusalém, fala da destruição de Jerusalém. Vamos ler novamente para os irmãos terem bem isso. Lá em Lucas 21, aliás, Lucas 19. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão, e te estreitarão de todas as bandas, e te derribarão, a ti e aos teus filhos que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra. Jesus profetiza a destruição de Jerusalém, confirmando o que estava sendo dito a Daniel pelo anjo Gabriel. E foi o que aconteceu. Jesus morreu no ano 32. E no ano 70, Jerusalém é destruída pelo general romano Tito, que comandava a 10ª legião do exército romano. Tito, que era romano, filho do imperador Vespasiano, e ele mesmo depois imperador romano. E o que diz a Bíblia? Que o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quem destruiu a cidade e o santuário foram o povo romano. Foi o povo romano. E este príncipe que há de vir, que é o anticristo, aquela mesma ponta pequena da visão do carneiro do bode, esta ponta é o príncipe que há de vir, aquele que falaria coisas grandiosas contra o povo. É este príncipe, o povo deste príncipe, que destruiria o santuário e a cidade. É por isso que o anticristo virá deste império romano restaurado. Este império romano mencionado no sonho que teve o rei Nabucodonosor, que está no capítulo 2 de Daniel. As pernas de ferro, depois ali os pés e os dedos de ferro e de barro. É aquela ponta que sai do 4º animal simbólico, da visão dos 4 animais simbólicos do capítulo 7. E é aquela ponta pequena que sai do bode, que é mencionado no capítulo 8 de Daniel. Aqui nós temos o príncipe que há de vir. Este povo é o povo romano, é o Império Romano, que vai ser restaurado, e que provavelmente já está restaurado com a União Europeia. De lá virá o príncipe que há de vir. Mas este povo já destruiria a cidade e o santuário. No ano 70, Tito destruiu tanto Jerusalém quanto o templo de Jerusalém. E nós colocamos aí em nosso esboço a descrição de Flávio Joséfo, ele que foi testemunha ocular desta destruição, no seu livro Guerra dos Judeus contra os Romanos. Mas haveria mais 2 outros eventos depois das 62 semanas.
O primeiro evento, a retirada do Messias, a ascensão de Cristo aos céus, de onde ele só voltará para o tempo da restauração de tudo, como diz Pedro no capítulo 3 de Atos. O segundo evento, a destruição de Jerusalém e do templo, que ocorreu no ano 70, através de Tito, futuro imperador romano. O terceiro, haverá guerras até o fim. Irmãos, a partir do ano 66, 67, quando começa a guerra dos judeus contra os romanos, nós temos uma sequência infindável de guerras que sempre envolvem Jerusalém, Israel e o Oriente Médio. Aquela região foi palco da guerra dos judeus contra os romanos, que acabou com a destruição de Jerusalém no ano 70. Mas no ano 135 há uma nova revolta dos judeus contra os romanos, já no reinado de Adriano, do imperador Adriano, quando os judeus são definitivamente expulsos da Palestina, no ano 135. Por volta do ano 600 e pouco, nós temos também as guerras em Jerusalém, que acabou sendo conquistada pelos muçulmanos. O califa Omar, sucessor de Maomé, invade Jerusalém. Por isso que hoje nós temos a mesquita de Omar, ali do lado do Domo da Rocha. São as duas mesquitas que ocupam hoje o espaço que era do Templo de Jerusalém, fruto das guerras dos muçulmanos em Jerusalém, a conquista dos muçulmanos. Por causa desta conquista dos muçulmanos, nós vamos ter as cruzadas, várias incursões dos cristãos na Europa para tentar invadir Jerusalém e livrar Jerusalém dos muçulmanos. E aí nós tivemos várias cruzadas para invadir Jerusalém. Algumas vezes os cristãos conseguiram dominar Jerusalém, outras vezes não. Depois nós vamos ter a própria conquista dos otomanos, os turcos otomanos, conquistando Jerusalém, dando origem a outras cruzadas também. E por que não dizer as guerras entre árabes e judeus, que desde o final da Segunda Guerra Mundial estão sempre capitalizando ali aquela região, que é a região mais conflagrada e que traz tensão a toda a humanidade. E isto não vai acabar, porque o anjo Gabriel revela a Daniel: haverá guerra até o fim. Até o fim haverá guerra em Jerusalém. Jerusalém hoje que vive em constante tensão pelo conflito entre árabes e judeus. É cumprimento da revelação das 70 semanas. Depois das 62 semanas, também haveriam assolações. Diz o texto, estão determinadas assolações. Assolação aqui quer dizer aflição muito grande. A assolação aqui quer dizer angústia muito grande sobre o povo judeu. E o que nós temos visto desde o momento em que os judeus foram dispersos no ano 70 e totalmente expulsos da Palestina no ano 135? A história da diáspora. A diáspora é esse período em que Israel está disperso. Desde o ano 70 até 1948, uma diáspora total. Depois de 1948, com o restabelecimento do Estado de Israel, já existem judeus lá na terra de Israel. Mas é 1/3 dos judeus do mundo. 2/3 dos judeus do mundo ainda estão dispersos. O que caracteriza este período da diáspora dos judeus? Caracteriza-se por uma infindável história de perseguições, de massacres. O antissemitismo, ou seja, o sentimento de aversão aos judeus, o preconceito contra os judeus, o ódio contra os judeus, é uma característica que tem cercado a história dos judeus durante o tempo da igreja na face da terra. É por isso que o pastor Antônio Gilberto diz que, indiretamente, a profecia das 70 semanas diz respeito à igreja,
por causa deste versículo que fala o que aconteceria depois das 62 semanas. Mas antes da 70ª semana. Entre a semana 69 e a semana 70, existe um intervalo em que o tempo não corre para Israel, para a sua redenção. Este é o tempo da igreja. E neste tempo da igreja, aconteceria a destruição da cidade, do santuário, aconteceria a retirada do Messias, aconteceria a guerra até o fim e aconteceriam as assolações, as angústias, as perseguições. E o que nós temos? Inquisição, que mata judeus. Os pogroms, que são os massacres de judeus nos países eslavos, na Rússia. O Holocausto nazista, que matou 1/3 dos judeus na Segunda Guerra Mundial. E hoje em dia, o antissemitismo crescente. O mundo todo se volta contra os judeus, o mundo todo se volta contra Israel. São as assolações de que diz aqui a revelação das 70 semanas. Então nós temos as 69 semanas. Começaram com a ordem de Artaxerxes para a edificação de Jerusalém. 1º de Nisan, de 445 a.C. Neemias, capítulo 2. Terminaram com a entrada triunfal de Jerusalém, de Jesus. A única vez em que Jesus é aclamado coletivamente como Messias. No dia 10 de Nisan do ano 32. Como nós vemos nos evangelhos. E nós pegamos aqui como exemplo Lucas 19. E depois disto, o Messias seria tirado. Jesus subiu aos céus e de lá só voltará para auxiliar Israel na batalha do Armagedon, como diz Atos 3. Segundo, a destruição da cidade do santuário, profetizada também por Jesus e cumprida no ano 70. Por Tito, identificando o povo do príncipe que há de vir, que é o Império Romano restaurado. Terceiro, haveria guerra até o fim, e desde o ano 70, só há guerras em Jerusalém. Quarto, as assolações contra o povo judeu, as perseguições de séculos e séculos do povo judeu, o sentimento de ódio aos judeus, que é cada vez mais crescente no mundo. Estas 4 coisas aconteceriam entre a semana 69 e a semana 70. Aí, então, Gabriel começa a nos falar da semana 70. A última semana de Daniel, a 70ª semana. É o versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o asselador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Na última semana, volta a existir o templo de Jerusalém. Por que volta a existir o templo de Jerusalém? Por um motivo muito simples. Porque diz que na metade da semana cessaria o sacrifício e a oferta de manjares. Ora, se o templo foi destruído depois das 62 semanas, se na metade da semana ele irá fazer parar o sacrifício e a oferta de manjares, é porque o templo vai ser restaurado. O fato que dá início à contagem do tempo da última semana é o acordo que haverá entre o príncipe que há de vir, e este ele aqui é o príncipe que há de vir, é o anticristo. Ele fará um pacto com Israel, um pacto de duração de 7 anos. E neste pacto, Israel poderá reconstruir o seu templo. Não era isso que Daniel estava perguntando? Quando haveria de ser restaurado o templo? O templo será restaurado por causa de um pacto entre o anticristo e Israel. Neste momento, a igreja não mais estará na terra. Ela terá sido arrebatada pelo Senhor. Nós já estamos no tempo da grande tribulação.
A grande tribulação, que é um período de 7 anos, é a última semana de Daniel. O príncipe que há de vir, o líder do Império Romano restaurado, fará um pacto com muitos judeus. Com muitos judeus. Por um ano, por uma semana. Um pacto de 7 anos. E o templo será reedificado. Onde estão as mesquitas, surgirá o templo de Jerusalém. Como isso se dará? Nós não sabemos. Mas sabemos que isto se dará. A partir deste acordo, começa a contar de novo o tempo para a redenção de Israel. Terminou o tempo da igreja. Agora recomeça o tempo de Israel. Faltam 7 anos para se chegar aos 490 para a redenção de Israel. Mas quando estiver na metade da semana, após 3 anos e meio, o pacto será quebrado pelo anticristo. Ele que é o homem do engano, ele que é o homem da mentira, ele que é o agente de Satanás, ele quebrará o pacto com Israel e não permitirá que se faça mais o sacrifício e a oferta de manjares. Aquele sacrifício diário, feito pela manhã e pela tarde, que é o sacrifício do cordeiro, que cobre o pecado do povo, que está determinado na lei de Moisés. Esse sacrifício será suspenso pelo anticristo. E o assolador, porque este príncipe é o assolador, é aquele que vem para tentar destruir Israel, é aquele que tem o ápice das assolações. Nós teremos a maior assolação, a maior perseguição contra Israel. Ele virá sobre a asa das abominações. Pastor Antônio Gilberto diz que esta expressão, asa das abominações, deve ser interpretada como uma atitude de idolatria, como uma profanação do templo. E Paulo, escrevendo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, nos dá a entender que é isto mesmo. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 3, ninguém de alguma maneira vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. O anticristo quererá ser adorado no templo, como Deus, o que é uma profanação terrível para o judeu, que não aceita de forma alguma adorar outro Deus que não o próprio Deus. E será isto que o anticristo fará. Mandará cessar o sacrifício e a oferta de manjares e será adorado como Deus no templo, profanando-o. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Este assolador será destruído. Este assolador será derrotado. E derrotado pelo Messias. Como diz o próprio Paulo em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e nós retomamos a leitura aqui agora, no versículo 8. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Chegará o tempo da restauração de tudo, de que disse Pedro lá no templo de Jerusalém, em Atos 3. E então o Senhor virá, no esplendor da sua vinda, com um simples assopro, desfará o reino do anticristo. E ele será lançado juntamente com o falso profeta no lago de fogo e enxofre. Esta é a batalha do Armagedon, descrita no capítulo 19 do livro do Apocalipse. E diz assim, versículo 19, e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa,
e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. O que está determinado será derramado sobre o assolador. Aí se completam as 70 semanas. Israel crê em Jesus e é salvo. O Espírito Santo é derramado sobre ele. E aí acabam-se os pecados. É expiada a iniquidade. É extinta a transgressão. É ungido o Santo dos Santos. E Israel é redimido. Como diz Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 26. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. De Sião virá o libertador e desviará de Jacó as impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Os pecados de Israel serão tirados. A redenção terá chegado. Daniel recebe a resposta da sua oração. Israel podia ficar tranquilo. Ele seria redimido. Não ao final do cativeiro da Babilônia, mas depois destas 70 semanas, desses 490 anos, dos quais 483 já se cumpriram. E faltam 7. Mas eu e você, que já cremos em Jesus, não quereremos ficar nestes 7. Precisamos estar prontos para que antes que o relógio de Israel volte a correr, nós possamos ver Jesus nas nuvens. Amém.